Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Nós hoje temos uma live ao vivo e o tema da nossa live é a paixão de Cristo. Para isto, nós queremos agradecer a Deus por tudo que tem feito e louvar a Deus pela oportunidade de vida, e essa vida com abundância, né? E hoje nós temos a honra, o privilégio de ter conosco aqui o senhor, nosso amigo Fred. Vai estar conosco também o pastor Ícaro Nogueira, conosco. E será uma honra. Pastor Fred, bom dia. Pastor amigo Fred, pastor Clayton, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estou aqui falando para os nossos irmãos aqui que hoje nós temos o privilégio, a honra de ter aqui a primeira presença de Deus, né? Que é o Senhor de tudo e de todos, o Espírito Santo também em nosso coração, e falar do amor de Cristo, né? O tema da nossa live hoje é a paixão de Cristo. E para isso, hoje nós temos aí o Fred para louvar a Deus com hinos bíblicos, hinos que falam sobre Jesus. O Fred é nosso amigo, ele congrega na Metodista, é a Metodista Assembleiana, que eu nunca vi, rapaz, cooperar tanto conosco na Assembleia de Deus. É uma bênção, Fred, príncipe de Deus, está sempre conosco aqui no Grupo Sarai, cooperando, e hoje ele está aí conosco nessa live. E também nós vamos ter o pastor Ícaro ministrando a palavra de Deus. Até pedir para o pastor Ícaro, se ele estiver nos vendo aí, para ele mandar uma notificação aqui para entrar ao vivo. Aí eu aceito, pastor Ícaro. O senhor manda a notificação aqui, para o senhor entrar conosco, e a gente aceita aqui. Irmãos, então você que está chegando nessa live, essa live vai ficar o dia inteiro aqui, para várias pessoas assistir até a noite, falando sobre o amor de Cristo, sobre a paixão de Cristo. E para iniciar essa live, vou iniciar com a oração, depois vamos ler um texto bíblico. Vamos iniciar com a oração e vamos ler um texto bíblico em João capítulo 3, verso número 16, tá bom? Então, só aguardar o pastor Ícaro aqui, parece que ele enviou aqui para nós aqui, mas não chegou não, pastor Ícaro. Deixa eu ver se tá aqui. Já aceitei, só o do Fred aqui, pastor Ícaro aceitou. Só chegou o do Fred aqui, ó. Quando alguém entrou do vídeo ao vivo, pode ver. Ó, agora chegou o pastor Ícaro também. Agora acho que a live vai ficar mais bonita agora. Quer ver, Fred? Olha. Ok, rapaz, já tá bonita, mas acho que vai ficar mais bonita ainda. Já entrou o Fred, aceitei o pastor Ícaro aqui agora também. Ver se aqui ver. Guardar o pastor Ícaro entrar aqui, pessoal. Nós já vamos orar já. Pastor Ícaro entra. Não tá chegando. Envia novamente aí, pastor Ícaro, porque não chegou a notificação. Estou clicando aqui, não tá. Com o pastor Ícaro. O senhor mandou ele pra gente, pastor Ícaro? Mandou, né? Opa! Agora ficou bonita essa live, velho. Bom dia, assim, meus amigos, tudo bem? Oi, bom dia, tudo jóia? Deu certo agora. Agora essa live ficou bonita, hein? Glória a Deus. 3 príncipes de Deus aí, ó. Glória a Deus, rapaz. Chegando mais príncipe aí. Pastor Ícaro, seja muito bem-vindo. Estou falando ao pessoal que depois vai assistir essa live ao vivo, falando sobre a honra, o privilégio de nós podermos falar do amor de Cristo, né? Nesse dia hoje, que é um dia marcante não só para as pessoas que conhecem a Deus, conhecem a Bíblia, mas também até para as pessoas que são do mundo, que não conhecem a Deus, muitos religiosos, outras pessoas que nem são cristãos, eles têm por costume de, nessa data de hoje, alguns se reservam, alguns aí comemoram, né, a paixão de Cristo, e o mundo também faz uma alusão acerca dessa data. E nós, como cristãos, temos o privilégio de falar do verdadeiro amor de Cristo, do
Nós vamos falar à luz da Bíblia sobre a paixão de Cristo, sobre o que de fato Cristo fez pela nossa vida, nossa casa, nossa família, e sobre a salvação eterna que está em nossos corações através desse ato, dessa paixão de Cristo. E seja muito bem-vindo, dá uma paz ao Senhor, pessoal aí, depois nós vamos ouvir o Fred aí, dá um oi pessoal aí para você. Legal, pessoal. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, Clayton. Bom dia, Fred. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que hoje é uma data bastante marcante, né? Esse final de semana, como um todo, né? Onde a gente para refletir, né? Sobre a vida, sobre o sacrifício de Cristo e sobre a sua ressurreição e o impacto que isso tem para a nossa vida. Então é um prazer poder estar aqui e dividir um pouquinho da palavra com vocês. Amém. Então, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar esse projeto logo após. Nosso amigo Fred vai estar louvando o nome do Senhor com 3 hinos, com toda a liberdade, adorando o nome do Senhor. Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos na sua presença, hoje usando essa ferramenta chamada Instagram, essa live ao vivo, para falar ao Brasil, ao mundo e àqueles que acreditam no poder da tua palavra, que de fato o Senhor ressuscitou, está vivo e vive para sempre. E o amor de Cristo é maior do que o amor de um esposo para com a esposa, maior do que o amor de um pai para com um filho, maior do que o amor de uma mãe para com um filho, Senhor, maior de um amor do que o amor de um amigo para com um amigo. O amor de Cristo, ele excede todo o nosso entendimento. Não conseguimos medir a largura, a profundidade, a altura desse amor que nos constrange. Por isso, usa-nos, Espírito Santo, para falar do teu amor às almas que estão cativas e aqueles que também já lhe conhecem, para que possa lhe servir de forma mais verdadeira, sincera, honesta e de forma que glorifique o teu nome. Fala conosco nessa manhã, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Meu amigo Fred, fique à vontade, louvo o nome do Senhor, vamos adorar a Deus. Aleluia, vamos adorar a Ele que vive e reina para todos sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada deterá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada deterá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele
ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, Aleluia. pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para todo sempre, por isso nós o adoramos. Todo o poder pertence ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã de sexta-feira, dia que celebramos a tua ressurreição, a tua morte e a tua ressurreição. Obrigado por essa paixão. Obrigado pela tua presença real aqui. Porque ele vive, glória a Deus. eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu sei, Oh, glória a Deus, paixão de Cristo para nós. Vamos lá. Seu filho amado, glória a Deus, para morrer aleluia, em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Canta, Brasil. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Canta, Brasil, paixão de Cristo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Ele vive. Jesus reina. Aleluia. Amém. Teu sangue leva-me além a todas as Aleluia. Paixão de Cristo. ouço a tua E amor voz é Ele. e fala de tua justiça. Aleluia. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre, adora Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alto
mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Eu sinto a presença de Deus aqui na minha casa. E eu sei que você que vai assistir essa live ao longo do dia, são 7h42 da manhã. Iniciamos 7h15, 7h20 mais ou menos. Sei que tem muita gente dormindo, mas quando você acordar, vai ter um pão quentinho do céu aí para sua casa, para sua vida, para sua família. E essa live vai continuar aqui gravada até Jesus voltar, para que milhares ou até milhões de vidas possam ser edificadas. E, Fred, que louvor lindo, só Cristo. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus, viu? Que Deus abençoe. Daqui a pouco você volta com mais louvores para a gente aqui. Agora vamos ouvir uma palavra de Deus com o nosso grande amigo pastor Ícaro, que vai estar falando aí sobre a paixão de Cristo para o nosso coração. Fica à vontade, pastor Ícaro. Amém, Cleiton. Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida do Fred também, né? Esse dom de louvar a Deus é realmente um presente de Deus, né? E a gente sente a alegria, né? Sente a unção de Deus na voz do Fred e a gente canta junto e Deus vai abençoando. Meus irmãos, deixa eu compartilhar com vocês, então, uma palavra da parte do Senhor para a gente refletir essa manhã de sexta-feira. Eu vou abrir a minha Bíblia, o livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 53, e aí eu te convido, se você puder, abrir aí também, na sua casa, onde você estiver acompanhando, seja no celular, seja na Bíblia de papel, como a gente está acostumado a fazer. Mas acompanhe aí essa leitura. Isaías, capítulo 53. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10. Esse capítulo é bastante conhecido, bastante emblemático no tema de hoje e vai dar base para a nossa reflexão nessa manhã. O texto diz assim, a partir do verso 1. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura, nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos importância nenhuma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O caminho que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das nossas transgressões, ou por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Somente esses versículos para a gente meditar nessa manhã sobre o impacto, né, da vida de Cristo sobre as nossas vidas, né? O fato é que quando Deus criou o ser humano,
A expectativa que Deus tinha é que o ser humano pudesse conviver e se relacionar com Deus de uma forma eterna, por todos os dias. Deus criou o homem, criou a mulher, criou toda a criação, colocou o homem e a mulher no jardim, para que esse relacionamento estivesse na base diária. Todos os dias Deus passava ao final do dia no jardim para conversar com o homem, né, para estabelecer esse relacionamento. Nós, eu e você, somos seres humanos relacionais, né? Nós somos criados para nos relacionar com Deus. Porém, a Bíblia vai dizer que o pecado fez separação entre Deus e os homens. Ou seja, a atitude de Adão lá no começo, que acabou refletindo em todos nós, né? A palavra vai dizer que todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus, nos separou do Senhor. Então, precisava haver uma religação, precisava haver uma ponte, né, que ligasse novamente os dois lados, né, Deus e o homem. Mas agora, como o homem pode se ligar a Deus, se Deus é um Deus justo e o homem passa a ser pecador, e Deus não aprova o pecado? Então, havia a necessidade de uma religação, de uma reconexão entre Deus e os homens. E para isso, então, Deus enviou, a Bíblia diz, o seu único filho, para que pudesse vir à Terra, pudesse nascer, pudesse viver uma vida de ser humano comum, como a minha e a sua, e que pudesse oferecer a sua vida em sacrifício, para que essa religação fosse feita. No final do dia, né, Jesus ele é a ponte, ele é a religação entre Deus e o homem. Então é a conexão ou a reconexão entre a criatura e o Criador. Jesus vai dizer que ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então há uma necessidade de quem quer se aproximar ou quem quiser se aproximar de Deus, que se aproxime através dele, né, que ele seja essa ponte, esse caminho. E foi para isso que Jesus veio, né, para poder resgatar-nos de uma vida de pecado. Então, eu e você estávamos perdidos, né, como Isaías vai dizer, como ovelhas fora do aprisco, né, cada um tomando o seu rumo, como ovelhas sem pastor, né, perdidos. Cada um nos seus vícios, nos seus medos, nas suas ansiedades, vivendo através dos seus desejos, perdidos, né, tentando preencher o vazio que existia dentro de nós com as coisas que o mundo pode oferecer. Mas em determinado momento nós entendemos que é a obra salvadora de Cristo e aceitamos Ele como o suficiente Salvador para a nossa vida. Então os nossos pecados foram apagados e a gente foi reconectado com Deus. A partir daquele dia a gente começou uma nova caminhada, uma novidade de vida. A gente começou a viver diferente. Então quando Cristo vem, né, à Terra, e a Bíblia vai dizer que ele vem de uma forma milagrosa, né, ele vem para justamente dar o exemplo de como eu e você devemos viver. Cristo vai viver por aproximadamente 30 anos, né, sem nenhuma ação milagrosa, vamos dizer assim, e depois 3 anos e meio, ele vai fazer o seu ministério. A Bíblia diz que ele vai pregar, a Bíblia diz que ele vai curar enfermos, que ele vai fazer sinais, milagres, maravilhas, a ponto das pessoas não entenderem quão grande era aquele poder e questionarem que homem é esse, até mesmo seus próprios discípulos. Ele opera coisas grandes e a Bíblia vai dizer que nem todos os livros do mundo seriam capazes de registrar as coisas que Cristo fez. Então, na Bíblia a gente tem uma pequena parte do que foi o ministério de Jesus, né? E Jesus, ele trazendo essa mensagem do Evangelho, do novo caminho, né, na nova forma de se relacionar com Deus, né? As pessoas não entenderam a sua mensagem, né? Então, os fariseus, os saduceus, as pessoas da época acusaram Jesus de trazer uma mensagem que ia contra, né, aquilo que a lei trazia, aquilo que a palavra até então havia registrado. Mas Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumpri-la e poder dar a condição de eu e você sermos salvos, porque nós mesmos não poderíamos cumprir a lei em todos os seus detalhes. Então Jesus vem, cumpre a lei e traz uma mensagem de um novo evangelho, né? Uma nova mensagem pautada na graça, né? Onde eu e você dependemos, né, da misericórdia e da graça do Senhor todos os dias para viver. Essa mensagem não foi bem entendida. Jesus então foi acusado. A Bíblia diz que ele vai para o jardim do Getsemane poucas horas antes de ser preso, levado ao julgamento. E ali ele vai orar com seus discípulos. A Bíblia diz que a ansiedade de Jesus era tão grande que ele vai transpirar gotas de sangue. Isso a ciência vai
vai corroborar, dizendo que é um fenômeno chamado hematidrose, onde a ansiedade do ser humano é tão grande que os vasos mais fininhos, aqueles capilares que ficam na superfície da pele, a pressão é tão grande que esses vasos chegam a se romper. E aí, junto com o suor, sai o sangue também. Então, o nosso Jesus, mesmo sem pecado, né, mesmo sem motivos para passar por aquilo, a Bíblia diz que ele vai enfrentar, né, todo aquele sofrimento para que pudesse cumprir o plano da salvação. Então, a cruz, que era a forma mais horrível que se tinha de ser condenado à morte naquela época, e a cruz era entendida como uma maldição, né? Era maldito aquele que era pendurado no madeiro, assim diz a palavra. Então, Jesus se fez maldito por nós, né? Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele levou sobre ele os nossos pecados, como Isaías disse, as nossas transgressões, todos os nossos erros, as nossas enfermidades, tudo que tinha, vamos dizer assim, a bagagem que tinha de ruim sobre as nossas costas, a gente colocou sobre ele, e ele levou tudo isso na cruz do Calvário, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente vive uma nova vida, né? Vive uma novidade de vida, porque tudo que a gente tinha de peso do pecado, das acusações, de tudo que a gente fez, que nos separava de Deus, havia sido pago, né? O preço havia sido pago e não com dinheiro, né, mas com sangue inocente, né? O sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário apagou de fato os nossos pecados, né? Então não era mais um sangue que cobriria temporariamente, como era no Velho Testamento, quando se fazia o sacrifício de animais, mas agora era de fato o sangue do Cordeiro sem pecado, né? Que de fato veio para pagar os nossos pecados e nos dar uma possibilidade de viver uma nova vida. Jesus foi julgado, a Bíblia diz que ele foi preterido em relação a um ladrão, né, Barrabás. O povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus, né? E Jesus então é capturado, julgado, condenado. A Bíblia diz que ele vai então passar por um momento de grande sofrimento, né, o caminho até o Gólgota. Vão colocar nele uma veste vermelha, vão colocar nele uma coroa de espinhos, vão colocar um madeiro seco, pesado sobre suas costas, para que ele pudesse caminhar, né, durante aquele trajeto em direção ao Gólgota. A Bíblia diz que ele foi chicoteado, que ele foi esbofeteado, ele sangrou, e ele não teve forças para continuar carregando a cruz, precisou de ajuda para carregar a cruz no meio do caminho, até o monte chamado Caveira, onde ele foi pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que antes de Jesus morrer, ele vai fazer uma declaração que é tetelestai, ou seja, está consumado. Ou seja, a obra que ele veio fazer por mim e por você estava completa na cruz do Calvário, quando ele morreu e deu então a sua vida, para que eu e você pudéssemos viver. Né? Viver não só fisicamente, mas viver de fato espiritualmente. Fomos religados, né? A Bíblia diz que o véu que separava o homem de Deus foi rasgado, né, de cima a baixo naquele momento, e nós passamos então a ter livre acesso a Deus novamente, né? Então, o sacrifício de Cristo, né, ele foi suficiente, e essa é a palavra, né, suficiente para nos tornar de novo filhos, né, nos levarmos de criaturas, né, a amigos de Deus, a filhos de Deus novamente. Então, hoje, graças ao sofrimento de Cristo, a sua morte, né, que a gente simbolicamente aí relembra no dia de hoje, né, na sexta-feira, como o dia em que Jesus foi crucificado, para que depois de 3 dias, ele pudesse ali estar no sepulcro, um sepulcro emprestado, né, nem isso. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem nem tinha lugar para reclinar a sua cabeça. E naquele momento as pessoas acreditavam que era o fim de Jesus. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, né, o anjo desce do céu, Aleluia. pedra é removida e Glória a Jesus Deus. ressuscita, né? Então Glória a Deus. o sepulcro de todos os outros líderes religiosos no mundo está cheio, É, né? Então todos eles estão ainda lá dentro, mas o é. sepulcro de Jesus está vazio, né? Aleluia. A cruz está vazia. Glória a Deus. Então hoje nós podemos crer que o nosso Jesus vive, né? E quando ele ressurge, quando ele ressuscita, ele aparece de volta aos seus discípulos, ele reafirma a sua promessa e ele diz: olha, continuem vivendo, continuem pregando, continuem fazendo discípulos, porque eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou mandar o Espírito Santo como consolador para habitar dentro de vocês. Então hoje o Espírito Santo nos capacita, nos direciona, nos dá capacidade para poder continuar vivendo uma vida de uma vida cristã, produtiva,
e nos dá a esperança de que em breve Jesus voltará, em breve ele cumprirá a sua promessa, né? E é isso que nós estamos aguardando hoje, né? Então, para resumir aí essa breve reflexão, quando a gente para, né, nesse final de semana para refletir sobre a vida e a morte e a ressurreição de Cristo, a gente para olhar um pouquinho, né, de quão limitado nós somos, né, e quão gratos nós devemos ser, porque Ele entregou a sua vida por nós, né? Paulo vai dizer que é muito difícil que alguém morra por uma pessoa, ainda por melhor que seja essa pessoa. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, no verso 8 ele vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco, de fato, dando a sua vida por nós. Então, Jesus não ficou só na teoria, Jesus provou de fato, né, o seu amor para comigo, para com você, quando ele realmente entregou a sua vida ali na cruz do Calvário. Então, esse final de semana a gente comemora, a gente relembra isso, né? O sacrifício corajoso, vamos dizer assim, de Jesus na cruz, né? A sua ressurreição, de fato, que foi a única na história, e a nova vida que ele nos comprou, né? Então, no período da Páscoa, a gente costuma comemorar com ovos de Páscoa, né, tradicionalmente, mas essa não é a verdadeira Páscoa, né? A verdadeira Páscoa é, de fato, o Cordeiro, né, que foi sacrificado para poder nos dar liberdade. Assim como o Cordeiro morreu lá no Egito, né, onde o povo estava preso, né? E o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e o anjo passou e deu livramento ao povo de Deus, e os judeus comemoram isso até hoje. Então, assim como o sangue do Cordeiro livrou os judeus da morte naquela noite, o sangue de Jesus nos livrou também da morte espiritual dos dias de hoje. Então, hoje a gente pode acordar de manhã e ser grato, né, pelo que ele fez por nós, e continuar a nossa caminhada, lembrando, né, todos os dias que ele fez o que nenhum homem podia fazer, e que através da obra dele nós estamos aqui hoje gratos, felizes, né, e celebrando a sua ressurreição, que nos fez nova criatura e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Então, acho que era isso um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês aí nessa manhã. Espero que você que esteja nos assistindo aí tenha entendido essa palavra e que você possa, de fato, parar para refletir um pouco na sua vida, né? O quão falho, o quão limitados nós somos, e o quão perfeito foi, né, o sacrifício de Cristo por mim e por você. E por isso a gente tem que agarrar, né, agarrar essa oportunidade de, de fato, ser filho de Deus, né? Porque é isso que Deus espera de nós, né? Gratidão e fidelidade daqui para frente, caminhando com Ele. Deus abençoe. Amém. Paz e luz. Glória a Deus, maravilha. Esta é a mensagem do Calvário, irmãos. Você que vai assistir essa live hoje no decorrer do dia ou outro dia, este é o amor de Cristo que foi manifestado na nossa vida. Louva a Deus pela vida do pastor Igor, por essa mensagem cristocêntrica, que de fato vale mais do que tudo que existe nessa terra. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, Deus acabou de usar o pastor Igor aqui para falar sobre a paixão de Cristo, essa paixão que foi manifestada, que ele veio como um homem a essa terra, o verbo se fez carne, habitou no nosso meio, nós vimos a glória do unigênito do Pai, e a Bíblia diz que ele fez vários milagres, prodígios, morreu, mas eu tenho uma boa notícia para você no encerramento dessa live nessa manhã. Ele ressuscitou, como o pastor Igor acabou de contar, e está vivo e vivo para sempre. Fred, você já falou com ele hoje? Está vivo aí? Sente ele aí? Nem sinto ele aqui, já falei com ele hoje. Já falou com ele hoje, pastor Igor? Está vivo aí? Sente ele aí? Vivo, mais do que vivo. Glória a Deus. Então, se ele está vivo, nós temos motivo para alegrar, adorar. Essa é a paixão de Cristo. Então, para isso, para nós encerrarmos essa live com essa mensagem maravilhosa, o pastor Igor nos trouxe, vamos ouvir mais louvor aí com o Fred, e depois estaremos encerrando, fazendo um apelo para você que vai ouvir essa live depois, para você entregar a sua vida aí na live mesmo. Entrega a sua vida para Jesus, coloca aí, escreve aí: estou entregando minha vida para Jesus, conciliando. Eu acredito que essa paixão que Cristo manifestou vai alcançar você, sua casa, sua família. Fred adorando a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Isaías 53 diz que não havia beleza sobre ele. Ele verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre
ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem uma canção que declara isso, e declara a própria afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, e é por ele que nós estamos aqui. Cristo levou sobre si nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, luz do mundo. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, o pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade, amor. Jesus, o Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos. Árvore da vida, o rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Maravilha. Jesus. O nome sobre todo nome, né? Ele é o nome sobre todo nome. E um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ateu, maçom, católico, espírita, cristão, rico, pobre, negro, branco, alto, baixo, poliglota, leigo, gordo, magro,
todos os homens, todos os povos, todas as nações, um dia vai ter que se dobrar perante Ele e reconhecer que Ele é o Senhor. Então é melhor você fazer isso hoje, reconhecer que Ele é o Senhor da sua casa, da sua vida, da sua família, e entregar seu caminho a Ele. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. O que preenche a alma de vocês não é o prazer, não é o sexo fora do casamento, não é o dinheiro, não é carro, não é casa, não é iate, não é mansão, não é a fama. O que preenche a sua alma é o que Jesus fez na cruz do Calvário, perdão dos seus e dos meus pecados que Ele nos deu. Então, eu sei que nessa live tem muita gente entrando aí agora, acordando agora 8 da manhã, feriado, né? Mas nós já estamos aqui desde 7 da manhã, muita gente chegando aí, muita gente que vai ouvir essa live ao longo do dia. Foi quase 1 hora aqui de live. Entregue o seu caminho ao Senhor nesse dia de hoje. Escreve aí: quero entregar a minha vida para Jesus, quero reconciliar, e vai ficar gravado aqui nessa live o que Deus fez pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Nós vamos encerrar agora. Pastor Ícaro, faz uma oração para nós encerrarmos essa live aqui, orando pelas pessoas que ouviram a palavra, que eu acredito que vão dar fruto, e também pelas pessoas que vão entregar a vida para Jesus, reconciliar, e através dessa live voltar a servir a Deus, congregar na igreja, orar, ler Bíblia, e ter a família restaurada e por fim a vida eterna. E assim que o pastor Ícaro, Fred, terminar a oração, você pode louvar o hino aí na unção aí, nós vamos encerrar com você louvando na unção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então? Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença nessa manhã. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos fazer essa live aqui nessa sexta-feira, fazendo menção, Senhor, do teu sacrifício na cruz, da tua ressurreição e o impacto que isso teve para a nossa vida. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que aqui ouvirão, assistirão essa live, aqueles que já te conhecem, Senhor, continua dando força, graça, para eles continuarem caminhando, Senhor, neste propósito, tendo uma vida de vitória, contando com a ação poderosa e milagrosa do Espírito Santo para continuarem transcendendo, caminhando o caminho do céu, caminhando nesta grande maratona até o dia que a trombeta soar. Te louvo também pela vida daqueles que estão assistindo essa live, mas que ainda não te conhecem, Senhor, que pela primeira vez ouviram falar do Senhor, que ainda não fizeram uma aliança contigo, que né, a partir desta palavra, Senhor, o Espírito Santo possa convencê-los, Senhor, de que esse sacrifício que o Senhor fez é suficiente para pagar o preço pelos seus pecados, e que eles possam viver em novidade de vida, ter seus nomes escritos no livro da vida e possam ter a mesma esperança do retorno do Senhor em breve. E aquele Senhor também que um dia já te conheceram, que caminharam contigo, experimentaram os teus milagres, as tuas maravilhas, mas que por algum motivo se desviaram, cansaram no meio da caminhada, mas que o Espírito Santo trouxe-os a essa live, que eles possam, Senhor, se sentir renovados, religados com o Senhor, que eles possam, de fato, tomar uma decisão de voltar a caminhar contigo e que possam, Senhor, voltar a andar nos teus caminhos por todos os dias da sua vida. Te damos graças, Senhor, por tudo e que essa live seja um instrumento, um canal de bênção para a vida de todos aqueles que forem assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, Fredão. Amém. Eu quero encerrar a minha participação aqui, em primeiro lugar, agradecendo ao pastor Clayton, pastor Ícaro, pela oportunidade. É um privilégio poder participar com os irmãos desse momento tão especial. Nós somos eternamente gratos, primeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, o Senhor das nossas vidas, que nos proporciona isso. E essa última canção que eu quero cantar, talvez não é muito conhecida das pessoas que nos ouvem, mas o nosso amigo em comum, André, me mostrou ela ontem, me recordou ela, uma música antiga do Ministério Santa Geração, do pastor Antônio Cirilo, que declara que ele vive, e ela profeticamente diz que nós vivemos hoje o tempo do domingo da ressurreição. Nós antes vivíamos a sexta-feira da tristeza, da morte, mas hoje, graças a Deus, nós vivemos o tempo do domingo da ressurreição. Por isso que nós estamos aqui. E eu queria cantar essa música de celebração, porque nós estamos felizes. Foi um momento de dor, ele tomou sim sobre si toda a enfermidade, toda a maldição, mas hoje nós vivemos a fé que ele nos proporciona e por isso nós somos alegres.
Se você não conhece essa música, ouça, depois você procure aí na plataforma de áudio que você mais gosta, ouça e desfrute durante todo o seu dia a respeito disso, com alegria, porque ele morreu por você, mas também com empenho e clamor para que novas vidas possam desfrutar daquilo que nós já vivemos hoje, porque esse é o nosso propósito aqui. Amém? A música declara assim, ó. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Amém. Ontem sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos sua vida aqui. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ontem seu sangue e sua carne foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, ele nos redimiu das trevas para a luz. Ninguém tirou sua vida, como dono da vida ele se ofertou. A morte não pôde deter, o autor da vida ressuscitou. Ele vive, ele vive, Ele vive. ele vive para sempre. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ele ressuscitou. Ontem sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, ele nos redimiu das trevas para a luz. Ninguém tirou sua vida, como dono da vida ele se ofertou. A morte não pôde deter, o autor da vida ele ressuscitou. Ele vive, Ele vive. ele vive, ele vive para sempre. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Aleluia. O nosso Amém. Glória a Deus. para Glória sempre. a Deus. Ele vive para sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe todos os nossos amigos da ADMP, fazer menção aqui do nosso pastor presidente, pastor Alvo, que é nosso pai espiritual, Deus abençoe ele, todos os obreiros dessa igreja, e todos que vão ver essa live aqui, Deus vos abençoe em Cristo Jesus, sexta-feira, sábado, domingo, e aí eu quero ler o que João disse no capítulo 20, verso 15, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas, ele não está mais aí no teu não. Ele já ressuscitou. Deus abençoe em Cristo Jesus. Manda um abraço pessoal aí, pastor Nico. Manda um Amém. beijo, um abraço pessoal aí. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Amém. Manda um abraço aí, Fred. Manda um beijo, um abraço pessoal aí. Um abraço para todos que nos assistem. Um abraço especial para minha esposa, Miriam, minha filha também. Nós estamos muito felizes de participar aqui com os irmãos. Amém? Essa é a primeira de várias.
Pastor É Clyde, isso. conte com a Em nome gente. Em de nome de Jesus. Jesus. Vai ter mais, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Ele vive. Grande abraço. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.